graça e paz. Aleluia. Não vou fazer isso, vamos sentar agora, não. Eu quero cumprimentá-los todos com graça e paz, mas antes, nós vamos já fazer a oração devida. Primeiro nós vamos também pedir as pessoas de consolar a família lá do pastor Samuel Ferreira, né, que a tua esposa Bispa Keila Ferreira ontem infartou aos 53 anos de idade, e Deus a levou. Eu sei que tem multidões de pessoas fazendo isso, é uma igreja conhecida, são pessoas conhecidas, mas nós somos igreja também, e como igreja nós temos que ter nossos sentimentos, porque são pessoas que estão fazendo a obra do Senhor e pregando a palavra de Deus. E aproveitar também, nós queremos orar também pelas pessoas que estão enfermas da igreja e outras que não são aqui da igreja. Você sabe, nós estaremos clamando e pedindo a presença de Deus, porque a igreja ela é para adorar a Deus, como nós fizemos aqui, mas também para clamar pelos necessitados. Para isso tem a igreja, né, irmãos? Ai de nós se não fosse a igreja. Sabe que o inimigo ele tem a igreja. O inimigo ele tem muita igreja. Porque ele sabe que a igreja é a única coisa que tem poder nessa terra de impedir a sua manifestação maior nessa terra. É a igreja. Por isso que eles tentam enfraquecer, o inimigo enfraquece pessoas, outros não estão nem aí para a igreja, nem para a casa do Senhor, não estão nem aí para o seu chamado, para o seu ministério, olhando só para a sua vida, e a gente morre assim, né? A irmã estava lá, foi meio-dia, uma igreja que não é rica, ela é rica. Ela não é rica, ela é milionária, uma igreja milionária, toma conta em São Paulo todo, e ela partiu, infartou. Né? Então a gente não sabe o dia nem a hora, meu irmão. Eu acho que está na hora de a gente colocar Deus realmente com prioridade da nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Você não foi escolhido porque você é mais bonito. Deus te chamou para fazer a obra de Deus, para espalhar a palavra, para ensinar, para pregar, irmãos. É por isso que Ele nos chamou. Se não deixava você onde você estava praticando o que você praticava. A gente chamou para isso. Então, a igreja, o diabo teme a igreja. Então, como igreja, nós estaremos agora clamando ao Senhor. Pode colocar aquele louvor aí, Antônio. Mas eu gostaria, irmão, que todo mundo estivesse na igreja, estivesse nesse sentimento, nesse momento de unidade, de clamar, de orar, de buscar a presença de Deus. Amém, Amém, querido? Porque, graças a Deus, talvez você não tenha essa necessidade hoje, mas nós vivemos num mundo, e nesse mundo que nós vivemos, sempre vai acontecer alguns fatos que nós vamos precisar do clamor, de clamar o nosso Deus. Feche os olhos agora. É momento de oração. Pode aumentar. Oh, aleluia. Começa a adorar a Ele. Oh Deus poderoso. Talvez não esteja acontecendo contigo, mas começa a clamar para que não venha acontecer. Oh meu Deus, nós vamos levar os nossos problemas para Ti agora. Oh, xarababaraba, xereremanai. Oh Deus poderoso. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos aqui como a Tua igreja. Senhor, não importa se ela é conhecida nessa terra, o que importa é que ela é conhecida no céu. Sim, meu Deus, nós pedimos agora, meu Deus, por aquele que está sofrendo agora, por aquele que está necessitado agora, em nome de Jesus agora, Pai. Toma a irmã Sônia agora nas Tuas mãos. Oh, meu Deus, ela está sendo cuidada pelos médicos, vai fazer os seus exames, tratamentos, mas nós sabemos que somente a Tua mão poderosa, somente o Teu poder pode tocá-la e restaurar essa doença e essa enfermidade. Oh Deus poderoso, porque esse mundo é cruel, a corrupção já há remédio
Mas eles não apresentam porque se isso acontecer, não vai haver corrupção, ninguém vai ganhar mais dinheiro, as farmácias vão falir. Oh meu Deus, mas em nome de Jesus nós temos um Deus poderoso, que é o nosso remédio, que é o médico dos médicos. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Oh Deus poderoso! Toca agora, Pai, naquele filho, naquele estômago, naquela coluna. Oh, em nome de Jesus. Põe as tuas mãos ali agora, Senhor. Põe as tuas mãos ali agora. Nós cremos no milagre. Nós não somos fariseus, nós estamos aqui porque nós cremos no Deus poderoso. Nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra. No Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Entra com providência na vida da tua filha agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai lá no outro sobrinho também, no Cláudio. Vai começar a quimioterapia na vida dele agora. Aquela luta, aquela batalha. Mas o Senhor é aquele que luta por nós. O Senhor é que batalha conosco. O Senhor está à frente da luta e da batalha. O Senhor é o general. O Senhor é o nosso general. O Senhor está na frente das nossas lutas, das nossas guerras, das nossas batalhas. Toca agora, Pai. Toca agora na axila dele. Toca agora nos seios. Onde está alojado esse câncer agora? Oh Deus poderoso. Repreenda agora, Pai, todo mal. Todo espírito maligno de doença e de enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus. Vai lá no Gibaldo também, toca naquela pele agora. Oh Senhor, assim como o Senhor tocaste naqueles homens que tinha lepra. Pele cheia de doença, cheia de ferida. E a pele ficava curada. Nós cremos no teu poder. Toca agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao teu Espírito Santo. Venha consolar agora a família lá do Samuel Ferreira. Os filhos, os netos, os avós, enfim, os pais. Toda a família, o teu Espírito Santo. Venha consolar os corações. Porque quando chega o tempo necessário nosso nessa terra, nada pode impedir de o Senhor nos levar. Quando chega o final nosso nessa terra, ninguém pode nos segurar aqui nesse lugar. Porque o céu é a nossa morada. Nós teremos vida eterna, nós não morremos. No corpo dessa sepultura, como disse aqui o salmista, capítulo 90. No corpo dessa sepultura, de lá nós viemos, nós conformados no pó da terra, de lá nós voltaremos. Porque o corpo já está sentenciado à morte. Não há salvação para o corpo. Mas nós viveremos a vida eterna. Oh Deus poderoso. Senhor, eu oro agora por cada pessoa aqui representada. Livra das doenças malignas. Livra-nos, Senhor, do Alzheimer. Livra-nos, Senhor, das doenças, meu Pai, em nome de Jesus, das falências dos órgãos vitais. Repreendemos toda obra do diabo na nossa vida agora. Repreendemos, Pai, que estão nos assistindo agora. Que o poder do Espírito Santo nos esteja na tua vida agora. Sai todo mal da nossa lar. Sai todo mal da nossa casa. Sai todo mal da nossa família, dos nossos netos, dos nossos filhos, da esposa, do marido, da família. O teu poder se manifesta na nossa vida. Mas também que nós possamos te buscar mais. Que nós possamos ter mais compromisso com a tua palavra. Que nós possamos te honrar. E que o Senhor seja prioridade na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Oh Deus, obrigado. Porque nós estamos no lugar certo. Porque na tua igreja é lugar de orar e de te buscar. Obrigado, porque eu tenho certeza, de uma maneira ou de outra, porque o Senhor tem o sim e o amém. Não há um não para ti. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós oramos assim, crendo no poder da oração, e fazemos isso
no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. E a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu me coloquei de joelho. Quando você quiser fazer isso, faça também, tá bom, irmão? Faz bem para a oração. Até porque o próprio louvor diz, né? Tem que colocar de joelhos. Graça e paz mais uma vez, bom dia para todos. Esse calor abençoado. Como é bom poder adorar a Deus, irmãos, exaltar esse nome todo poderoso. Você está aqui porque o Senhor fez com que você acordasse, amém? Amém. A irmãzinha ontem infartou, 53 anos de idade. Eu, na quarta-feira, eu fui ali na minha filha. Toda quarta-feira eu tenho um dia específico para ir na minha filha. Quando eu não posso ir, faça acontecer alguma coisa. Mas eu determinei, desde que o Theo nasceu, toda quarta-feira eu estou lá na minha filha. Brincar um bocadinho, transparecer e colaborar com alguma coisa. E aí, quando eu saí de casa, estava passando o Paulinho, é um amigo nosso de aqui, chamado Paulinho Careca. E ele é careca mesmo, né? E aí, ele passou, pastor, ele é evangélico, que é de escola de samba, mas me respeitava muito, conforme, graças a Deus, todo mundo aqui na localidade me respeita bastante e me chama de pastor, graças a Deus por isso. Isso aí para mim é uma honra. Né? Quando você anda em um lugar que alguém te chama de pastor, é muito legal porque está te conhecendo. Eu já cheguei em algum lugar e eu falei, meu Deus, né? Nem aqui eu consigo te esconder. Aí eu lembrei do Salmo 139. Quando eu estou lá, o cara, ô pastor! Meu Deus, eu estava fazendo uma coisa errada, o cara está me vendo, né? Pelo amor de Deus. Tem alguns crentes não querem jogar, às vezes a gente fazer um jogo aqui na casa lotérica, já chega, tem medo de algum crente estar na fila, ele vai lá para a cidade para fazer lá na cidade, né? Mas chega na cidade, tem um cara lá também para te ver, né, irmão? Eu já encontrei uma pessoa dentro da cidade, né? Lá na cidade, isso é na cidade. E aí eu bateu um papo comigo e tudo. Quando foi na sexta-feira, eu dei uma saída também. E aí, o Mauro, ali do lado de casa, ele falou, o Antônio, sabe, ele me chama de Antônio, sabe quem morreu? Eu falei, não. Aí ele falou, Paulinho Careca. Eu falei, Paulinho Careca, antes apertando a dele, a gente ficou aqui no portão. Aí ele assim, ele morreu dormindo. Ele dormiu, quer dizer, na verdade, ele dormiu não acordou. Então, esta é a vida. Não é verdade? Esta é a vida. Tu não sabe o dia nem a hora. A gente faz tantos sonhos, tantos projetos, mas se a gente não colocar Deus como prioridade na nossa vida, não tem jeito. Deus tem que ser a nossa prioridade. Uma das coisas que eu gostaria tanto que todos nós pudéssemos entender é que Deus não te escolheu porque tu é mais bonito do que ninguém. Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para um propósito, e é espalhar a palavra de Deus sobre a terra e de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a função do crente. Amém, irmão? Onde você estiver, essa é a função do crente. Você não pode, amém, queridos? Amém. Você não pode perder tempo e oportunidade, porque o sangue da pessoa, Ezequiel diz que será requerido de cada um de nós. Quando você tem a oportunidade de pregar uma palavra, de falar de Cristo, e que você não faz, e aquela pessoa vir morrer, o sangue será requerido de nós, está na palavra. Você não pode perder a oportunidade. Eu, ultimamente, onde eu estiver, parou comigo, conversou, estou falando. Eu estou falando, irmãos. A gente não pode perder a oportunidade, que você não sabe o dia nem a hora. Eu bati papo com o rapaz, apertei a mão do rapaz, que era 2 anos mais velho que eu, apertei a mão dele, brincando de tudo, e foi dormir, e morreu. E a irmã de 53 anos, uma bispa, que faz a obra do Senhor, e faltou a 53 anos. Não estava enfermo, não estava doente, não estava com câncer, não estava com nada, mas partiu. Então, nós temos agora, graças a Deus, infelizmente, partiu.
Você está na presença de Deus, que foi o Paulinho, e a outra partir na presença de Deus. Né? Então nós precisamos estar na presença de Deus, porque isso aqui não tem salvação. Isso aqui está determinado para a morte, mas nós viveremos eternamente. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu quero nessa manhã ler Hebreus capítulo 10, no versículo 38. Eu tinha um estudo para fazer, mas eu vou fazer uma administração que eu senti o desejo de trazer aqui para a partir da manhã. Hebreus 10, 38, bastante conhecido. Eu acho que até de cor a gente sabe falar esse versículo. Que diz assim: mas o meu justo, ele não fala o justo, ele fala o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei, todo mundo, eu não me agradarei dele. Então, olha só, o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, eu não me agradarei dele. Tem algumas outras traduções um pouquinho mais extensas, mas aqui ela conclui certíssimo o objetivo do que nós queremos falar aqui nessa manhã. O meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder. Então, é muito importante nós entendermos isso. Eu vou ministrar, eu vou falar sobre a fé é a força vital do cristão. Fala para o teu irmão assim: a fé é a força vital do cristão. Os órgãos vitais, os órgãos vitais, quando vão à falência, você está decretada a tua morte. Está decretada a morte. Rim, mão, as coisas são os órgãos, etc. Tal. Não adianta. O coração são órgãos vitais para a vida. Né? E o que é vital para que você viva nessa terra, diante de tudo que a gente vive, que a gente caminha, é a fé. A fé é a força vital do cristão. Amém, querido? Amém. Só quem está na igreja, irmão, amém? Amém. Quem não está, pode continuar como é que está aí. Só para quem está na igreja. Fala para o teu irmão: você está na igreja, meu? Então vamos prestar atenção na palavra e na oração, porque nós estamos na igreja. Ok? Eu vim aqui para ministrar a palavra, eu não vim aqui para outra coisa não. Eu vim aqui com o objetivo de dar uma palavra para a tua vida. Então, olha para o teu irmão: você está na igreja. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de viver. Muitos estão descendo a sepultura nesse dia. Muitos desceram ontem. E muitos ainda vão descer também. Mas muitos também acordarão com vida. E aqueles que acordaram com vida e vão acordar daqui para frente, é porque o Senhor ainda requer alguma coisa de nós. Porque a nossa vida nessa terra tem um propósito. E o maior propósito de Deus na nossa vida nessa terra é espalhar a tua palavra. Porque a tua palavra é o remédio para a humanidade. E eu não vim aqui perder tempo e me apresentar porque eu sou o pastor da igreja. Eu vim aqui porque tem uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas. E aqueles que estão aqui, desapercebidos com o culto, com a adoração, com a oração, com a tua palavra, que nesse momento o Espírito Santo possa tocar e entender que isso aqui é a casa do Senhor. É casa do Senhor. Devemos ter, acima de tudo, todo o temor quando estivermos na tua casa, porque a tua casa é consagrada pelo teu Espírito Santo. Então, Pai, que nesse momento agora, que vamos ministrar a tua palavra, que todos nós que estamos aqui,
possamos prestar atenção na tua palavra e entender que isso aqui não é outro lugar. Aqui é a casa do Senhor, morada do Espírito Santo de Deus. Fale conosco nesta manhã, me coloco prostrado, como faço sempre antes de ministrar a tua palavra. Porque eu sei que tu és o que preenche todas as minhas necessidades. E que tem me fortalecido por causa da fé. Fé é a força vital para o cristão viver nesta terra. Nós te agradecemos. Fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu determinei que eu não vou mais pedir ninguém para falar com ninguém. Fala com teu irmão. Eu determinei. Tá? Se você sentir a presença de Deus quando falar amém, você fala amém. Glória a Deus, não fala glória a Deus. Aí é contigo mesmo. Porque tem irmão que só fala se você repetir. Né? E o cara de palco, ele sabe disso. Tu vê que os caras que são animadores de palco, seja lá da época do Silvio Santos, do Raul Gil, etc., eles falam 3 vezes, que na primeira o cara fala mais baixo, na segunda ele aumenta um pouco, na terceira ele fala alto. Pode notar isso, aí está aparecendo dentro da igreja. E a gente vai parar com isso. Eu vou parar. Sabe por quê? Porque você tem que falar quando você tiver a presença de Deus na tua vida. Acabou de orar, irmão, amém, igreja, amém. Ponto final. É assim, nós estamos na igreja, irmão. Fala com o teu irmão, você. Agora eu vou falar. Agora, não fala com o pastor, então, para não falar com o teu irmão. Fala, isso aqui não é cinema, não, irmão. Fala, isso aqui não é cinema, não. Fala, isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Entendeu? Então, eu nunca precisei de ninguém me animar. Eu dou um exemplo da minha vida. Eu tenho muitas falhas, tá, irmão? Eu sou pecador, eu tenho muitas falhas, eu sou super-homem, nunca me coloquei aqui no público como super-homem, como melhor que ninguém. Mas uma coisa, eu tenho alguns exemplos. E um deles é que quando eu estou na igreja, eu fico ali em pé, ouvindo louvor, ouvindo a ministração, prestando atenção na palavra. Nunca, desde que eu namorava ela, nunca ninguém me impediu de eu prestar atenção nas condições da igreja. Igreja é lugar para vir adorar a Deus. Amém? E essa coisa, pastor, tu está enjoado hoje. Não, eu sou enjoado sempre. Com a palavra eu sou enjoado sempre. Tem que ser enjoado mesmo, né? Porque se não for enjoado, as coisas perdem o controle. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 10, 38. A fé é a força vital do cristão. O que move a sua vida neste mundo? O que é que move a minha vida, a sua vida neste mundo? Bom, eu acredito que, principalmente nesse século e nessas dificuldades no decorrer da nossa caminhada, porque eu me pego muito em João capítulo 16, versículo 33, quando Jesus falou: no mundo tereis aflições. Né? E quando você se apega a determinado princípio da palavra, aquilo é um remédio para você. Está entendendo? Toda vez que você pega, por isso que o crente tem que ler Bíblia, porque ele lendo a Bíblia vai pegar as palavras que vão ser determinantes para aquele momento que você precisar. Então a Bíblia, ela tem palavra para todos os momentos da nossa vida. Mas uma o Senhor deixou, acho que é universal. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós estamos vivendo e precisamos viver, sim, dentro daquilo, de algo que venha nos mover, porque a gente está nesse mundo, mas existe algo na sua vida que te move mais do que ter fé em Cristo. Mas o que eu tenho analisado hoje, como simples pastor, pregador da palavra do Senhor, é que muitos estão vivendo em função de uma carreira. Os crentes hoje estão vivendo muito em função de uma carreira, eles estão vivendo muito em função de um sonho, e o pior é que alguns estão até querendo viver em função de fama.
como a fama se espalhou no meio do cristianismo. Né? Porque na minha geração não existia ninguém famoso, aspas. O famoso era do mundo. Não é verdade, irmãos? O famoso era a pessoa mundana, era a pessoa ali no... Mas aí passaram então buscar a forma que buscar uma carreira, buscar o sonho. Eu acho que é normal, mas muitos estão querendo apenas ajuntar riquezas, buscar a sua carreira, os seus sonhos, os seus projetos, que é muito importante para a tua vida também, é muito importante para a vida das pessoas que estão nos assistindo agora, ajuntar riqueza. Agora, seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade. Não é verdade? Tudo aquilo que impulsiona a sua vida, seja carreira, função, sonho, a fama, juntar riqueza, essa coisa aí que impulsiona a sua vida, isso vai se tornar a sua prioridade diária. E é aí que nós precisamos, nesta manhã, alertá-los através da palavra de Deus. Se eu também não falar nada, o crente não fala nada, fica muito aí. Amém, igreja? Eu vou ter que falar. Se eu não falar, eles vão ficar de boca fechada, eu não vou falar. O crente é movido por essas emoções. Né? É porque eu não consigo ficar ouvindo só silêncio. Eu não consigo. Eu consegui quando ela era batista, né? A batista brasileira, que eu pregava assim, como queria tirar foto, texto, podia mexer no café, era assim. Na batista brasileira tradicional, né? E agora a gente... Então, irmãos, isso vai se tornar a sua prioridade diária, né? Moldando suas vontades e seu caráter. Então, eu queria e gostaria, você que veio aqui, você que está do outro lado, que você pensasse nisso. Irmãos, olha aqui, se você pode anotar isso, se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Guarda isso, anote isso. Está com o seu celular aí, pega lá anotações, já que não está com o caderninho, mas tem o celular, isso serve. Você poderia anotar isso aí. Se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Isso é verdade, irmãos. Nós precisamos priorizar o Criador dos céus e da terra. Porque nosso Deus não é imortal. Amém, querido? Então, quando nós priorizarmos aquilo, porque nós fomos chamados para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. As demais coisas, eu disse aqui, está na palavra. Ele acrescentará, mas ele vai acrescentar quando eu buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando eu falo primeiro lugar, prioridade. Mas enquanto a minha vida neste mundo viver em função de uma carreira, viver em função, irmão, eu posso falar isso porque eu tinha uma carreira. Eu sou uma pessoa administrativa. Minha função era administrativa. Inclusive, durante 6 meses eu fui chefe de departamento pessoal de uma empresa. Então a minha função era a parte administrativa. Então eu tinha uma carreira, mas o dia que Deus me chamou, eu nunca pensei nisso. Entreguei tudo, estou no Evangelho até hoje pregando a palavra de Deus. Isso aí não é para você fazer também não, porque só pode fazer isso se for chamado de Deus. Se não for chamado de Deus, lá na frente vai dar problema. Lá na frente vai se frustrar. Então não é para qualquer um não. Qualquer um que quiser fazer isso, não faça não, se não tiver o chamado de Deus e não for escolhido por Ele. Porque vai se prejudicar profissionalmente. E lá na frente vai ficar frustrado. Senhor, eu poderia ter seguido a minha vida, eu poderia ter seguido não sei o quê, vai se frustrar. Mas quando você entende a chamada de Deus, você fala, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Então, a gente precisa de entender isso. Se a razão do seu viver for falível, e você pensa nisso, bota aí, ó, eu preciso pensar nisso. Você não vem aqui à toa hoje, não. A razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Bom, mas o que tem a ver com o que nós lemos agora em Hebreus capítulo 10, versículo 38? Tem muita coisa. O que a Bíblia fala aqui? O meu justo viverá pela fé. Pela fé. E todos nós sabemos, o próprio Cristo falou que o único justo era Deus, ele em forma de homem, ele estava em forma de homem. Então ele falou, não é um justo sequer. Né? Porque ele estava em forma de homem. Mas quando ele fala que o meu justo, não é que você é justo porque pratica a justiça. Porque o próprio Cristo em forma de homem, ele falou, não é um justo sequer. Mas são todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Agora eu tenho que fazer a pergunta. Quem é justificado em Cristo Jesus aqui? Diga glórias a Deus. Todos nós, ao sermos chamados por Ele, seja, se converteu, veio a Ele, levantou a mão, se ajoelhou ou não, isso aí não importa, sério, coisa de denominação. Mas que foi chamado por Deus, todos nós que fomos chamados por Deus, nós precisamos entender que somos justificados em Cristo Jesus. E se somos justificados em Cristo Jesus, o meu justo viverá pela fé. Amém. Mas a Bíblia também fala, mas aquele que retroceder, Deus, em outra tradução, em outras traduções, melhor dizendo, diz, não tem prazer nele. Eu sempre procuro enfatizar alguns fatos quando eu falo, porque imagina um Deus não tendo mais prazer em você. Não, imagina um Deus não tendo mais prazer em você. Você é uma pessoa morta, respirando, vivendo nessa terra, mas a Bíblia fala sobre isso. Agora, retroceder de quê? Aqueles que retrocedem. Eu não posso retroceder da fé. Porque a fé é a força vital do cristão. Amém? A fé é aquele órgão, aspas, vital, que te faz viver. Você está entendendo? Amém, irmãos? O coração já era, infartou, foi embora. Dormiu, infartou, dormiu, vai embora. Morte súbita, vai embora. Não adianta. A fé é a força vital do cristão. É que nos leva a caminhar e vivermos diante das circunstâncias contrárias da nossa vida. Então, na verdade, eu preciso de saber o que é viver pela fé. Então, como que eu posso viver pela fé? Poxa, a gente vive nesse mundo que e tem que ser assim mesmo, porque é mistério que tudo isso aconteça. Quando alguém me contar uma coisa para mim, eu falo, meu irmão, é mistério que tudo isso aconteça. Fica abismado com os fatos que vão acontecer, não, que estão acontecendo, porque é mistério que tudo isso aconteça, porque é o final do tempo. Só quem entende que é o final do tempo, que está se aproximando da volta de Cristo, é que não vai se perturbar com as coisas que estão acontecendo. Vai ter, opa! É Cristo voltando. E quando você pensar assim, passa a ser um remédio para as tuas emoções e para o teu medo. Você entendeu? Porque enquanto você não entender a Bíblia, tudo que acontece vai te deixar um pouco. Mas quando você entende a Bíblia, opa, isso é sinal de Deus. Aí aquilo vai ser um remédio para você. E você não vai se abalar e se abater com aquela situação. Quem está entendendo aí? Então tá, quando eu falar quem está entendendo aí, amém. Eu gostei. Essa eu gostei. Então, o que é viver pela fé? Diga assim, é ter confiança plena e constante em Deus. Então, como é que eu vivo pela fé? Eu preciso ter, pode anotar, confiança
mas é uma confiança, diga assim, plena, plena com Deus e constante. Paulo fala sobre isso, firme e constante. Firme e constante. É isso que a palavra do Senhor mostra para nós. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé não é algumas pessoas que não querem trabalhar e falam assim, eu estou vivendo pela fé. Não, eu estou falando isso aqui? Não, estou falando isso aqui não. Se arruma um emprego para o camarada, não vou não, porque eu estou vivendo pela fé. Tem um montão aí que fala, eu estou vivendo pela fé. Não é essa, isso aí você está enganado. Quem te ensinou isso aí está errado, tá? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Amém. Como alguns sem o qual nós não podemos viver. Desculpe, como alguém sem o qual nós não podemos viver. Eu estou errando até a minha letra mesmo, né? Pode, né? A Bíblia dá esta opção de vida, irmãos, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. Então, a Bíblia te dá uma opção de vida. E qual é a opção de vida? Viva pela fé. Amém? Que não deveria ser uma opção. Mas como nós estamos voltados neste mundo, nas nossas carreiras, função, sonho, fama, ajuntar riqueza, etc. e tal, aí passa a ser uma opção que não deveria ser. Mas ó, o meu justo viverá pela fé. Amém. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém. Nós somos justificados e nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor hoje no sangue do Cordeiro. Fomos comprados pelo sangue dele e pelo sangue do Cordeiro nós somos justificados. E nós viveremos pela fé. Amém, querido? Amém. Então, como alguém sem o qual não podemos viver? A Bíblia, ela dá esta opção de vida que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. O que o mundo oferece, então? Vamos lá. O mundo oferece incentivo, o mundo oferece autoconfiança, inclusive as igrejas evangélicas agora tem administradora de incentivo, de autoconfiança, de pregação de não nome que dá, coach, que te leva a estar para cima. Tu tem que estar para cima. Então, é o que está acontecendo no meio da igreja, mas isso aí é o mundo que oferece incentivo. O crente não precisa nada disso, o crente tem que ser motivado pela palavra. Amém. Mensagem motivacional. Hoje vai vir um pregador aqui que vai te motivar. Para com isso. Se Deus não te motivar, meu irmão, quem vai te motivar mais? Se o Espírito Santo que habita dentro de você não te motivar a viver, a seguir, a caminhar, quem é que vai te motivar? Um homem mortal que conseguiu algumas conquistas e riqueza, e por causa da conquista e riqueza, ele se apresenta para você e começa a ministrar para você pensar que vai chegar igual ele chegou. Essa é a verdade. Mas isso aí, quem oferece isso? O mundo oferece tudo incentivo, autoconfiança, dependência dos recursos materiais. O mundo oferece apego às garantias humanas. Mas, querido, preste atenção nisso aqui. Se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, da sua inteligência, ou da sua própria saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá se ver sem tudo isso. Porque eu falei lá em cima aqui, mas que alguém até anotou, se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. É verdade? A gente batalha tanto, busca tanto, e as coisas materiais. Você vê, aquele bispo, são ricos, igreja milionária, juntaram, graças a Deus, as suas riquezas, pregando a palavra de Deus, estão lá, eu não estou aqui para falar nada, mas Deus abençoou. Então nós precisamos
entender a palavra de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos se apegar. E o mundo é que oferece esses incentivos, os marcos também da igreja de aprender. Né? Eu até entendo o Antônio, eu vejo lá o André, Antônio, nas suas áreas profissionais, fazendo suas ministrações de marketing, etc. E isso é importante, porque é a vida profissional de vocês. Mas isso está entrando sutilmente dentro, sutilmente não, abertamente agora, de uma maneira sutil, agora abertamente dentro das igrejas. Vamos juntar os evangelhos, vamos motivar ele, vamos trazer fulano de tal. Se a Bíblia não, a palavra de não consegue te motivar mais, quem é para te motivar? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita dentro de vós. Eu nunca precisei de ir para lugar nenhum para ninguém motivar eu não. Eu nunca precisei de motivação de ninguém, nem de palavra, nem de nada. Até porque a palavra de motivação está difícil hoje. A palavra de instrução é o que mais você ouve. De motivação quase ninguém dá para te motivar. Mas eu não preciso, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Quem me motiva é o Espírito Santo de Deus na minha vida. A verdade é essa. Então, irmão, eu preciso que você entenda isso. O mundo é que está o incentivo, a autoconfiança, etc. e tal. Agora, nós sabemos que todas as nossas aptidões, elas são importantes para nós. Todas as nossas aptidões, elas são importantes, ela impulsiona a avançar e conquistar nessa vida, porque Deus deu aptidões para cada um de nós. Aquilo que o André faz na sua vida profissional, o Rodrigo faz, o Antônio faz, o que faz, etc e tal. Né? Todos nós aqui temos nossas aptidões. Isso é necessário, é importante para nós vivermos nessa vida e conquistar também os nossos objetivos, e ninguém está falando o contrário a isso. Mas se um dia faltarem todas essas coisas, e se um dia faltarem todas essas coisas, aí, se você não colocou a sua fé, que é a força vital da tua vida, com prioridade, Deus com prioridade, e quando faltar tudo isso, tu vai se matar? Tu vai tomar um veneno? Vai ter uma depressão? Vai se prostrar? Porque um dia tudo isso aqui é falível. Tudo pode acabar de uma hora para outra, irmãos. Ou não é, igreja? Tudo pode acabar de uma hora para outra. Tem pessoas que estão aí, isso aqui lá, e às vezes fazendo até do ministério do outro. Daqui a pouco acaba também. E ponto final. Todo mundo nessa terra tem um momento lá em cima, mas vai ter um momento lá embaixo também. E na hora que tiver um momento lá embaixo, vai ter que ter atitude e postura para seguir em frente. Porque quando está lá em cima é fácil seguir, mas eu quero ver quando estiver lá embaixo. A postura e a atitude para seguir em frente. Aí que eu quero ver. Aí vai mostrar que é um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. Você está entendendo? Então tudo isso aqui é importante. Só que, irmãos, precisamos entender isso na nossa vida. Se um dia faltarem todas essas coisas, a pergunta que eu faço aqui para você também que está nos assistindo, você vai compartilhar esse vídeo. Se tudo isso faltar, como é que vai ficar? Você às vezes tem pessoa que não te incentiva, faltou. Tem pessoa que não te motiva, faltou para a tua vida não. Etc e tal. Né? Às vezes a pessoa pode bater um papo com você e levar uma palavra para tentar, mas não, isso aqui. E isso falta, não. E quando tudo isso faltar, a quem você vai se apegar? Se você não tiver essa fé, que é a força vital do cristão na tua vida, como é que vai ser? É por isso, irmãos, que até pastores já se mataram, suicidaram. E um monte deles aí, depressão familiar. Um monte de pastoras depressivas. E pastores também.
e filho de pastores também. Uma vez o cara falou, não quero ser pastor não, pelo amor de Deus. A família sofre muito. É porque as pessoas pensam que o pastor tem que fazer, ele é o filho do pastor. Se o filho do pastor fizer uma coisa, é o filho do pastor. O filho dele não olha não, mas é o filho do pastor. Entendeu? Então a gente precisa de hoje entender isso. Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho alguns exemplos bíblicos para trazer hoje aqui, nesta manhã. Veja, por exemplo, o exemplo de Jó. Imagina o exemplo de Jó. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, foi da minha família, eu falei para ela, nunca falou isso. Ela falou assim, eu queria ter a paciência de Jó, não fala não. Para você ter a paciência de Jó, mas o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo no Jó, tu não vai aguentar. Então, não peça para você ter a paciência de Jó, vai ter que acontecer na tua vida o que aconteceu na vida de Jó, você não vai aguentar. Por que esses homens aguentaram? Porque a fé era a força vital da vida deles. Humanos como nós, pecadores também. Aí, vai descer a sepultura como nós vamos descer. Mesma coisa, eles não eram diferentes de nada de nós. Ou seja, Deus colocou em alguma posição superior a cada um de nós. Eram sujeitos às mesmas paixões. Amém? Amém? Mesmas paixões, mesmos problemas. Mas eles tinham uma coisa que nós precisamos de aprender. Porque, inclusive, a Bíblia fala que a fé é imitativa. Imitar a fé dos os patriarcas. A fé é imitativa. Precisamos imitar a fé dos patriarcas. A fé, ela é imitativa. Então, a primeira coisa que eu preciso de mostrar para você aqui, de um grande exemplo bíblico, a esse respeito do assunto que nós estamos tratando aqui nessa manhã, e não é um assunto que vai te levantar, te colocar para cima, motivacional, nada disso. É uma palavra que você precisa de ter na tua vida. Então, a primeira coisa aqui foi Jó. O que lhe manterá firme na vida? O que vai te manter firme na vida quando acontecer algo que você não esperava que acontecesse? Por exemplo, eu vou citar de novo. Quem é que esperaria que a irmã pastora Keila iria partir hoje? Tanto que ninguém esperaria que o esposo estava nos Estados Unidos. Porque se soubesse que ia morrer, ele estava perto, né? Então ninguém sabe. Porque ninguém espera. Ninguém espera quando as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas quando vai acontecer, sabe o que vai te manter firme na vida diante de Deus? É a tua fé. Agora eu preciso que você fale assim, para a tua fé, meu irmão. É a tua fé que quando acontecer vai te manter firme, vai te manter de pé. Não vai levar você à prostração, porque as doenças hoje, ela não é emoção. É o nosso sentimento. Se destrói a tua emoção, destrói toda a tua força. Inclusive tu fica até fraca. Fisicamente falando. O inimigo tem trabalhado de uma maneira forte com essa palavra chamada depressão. Sabe, irmãos? Que domina a mente. E há remédio, o remédio que as farmácias vendem, não é esse remédio que eu estou falando. Porque são drogas que te viciam. A verdade é essa. Irmão, presta atenção. Tem pessoas que já estão tão viciadas com remédio, que às vezes ela não tem nada, mas ela toma remédio. Porque o organismo já está viciado. E o organismo viciado vai pedir aquilo. Entendeu o negócio? É por isso que eu sou contra ele. Eu não suporto o remédio. Às vezes ela vem me dar um e tem que quase jogar dentro da minha garganta. Até porque, uma
quantidade muito grande de remédio no decorrer da tua caminhada da tua vida, lá na frente pode transmitir doenças. Ok? A maioria das pessoas que não foram dominadas por remédio, eles vivem mais. Porque próprios veneno, não sei o que, vai acabando, vai destruindo isso. Todos os remédios você regula efeitos colaterais. Você toma a maioria, né? Eu não sei se é a maioria, se é todos, mas você está aí. A maioria. Até porque você não lê tudo. Agora a ordem é aumentar a letra da bula bem maior para você tentar ler. Mas efeitos colaterais, quer dizer, você se trata de um lado e começa a ter problema do outro lado. E você nunca para de comprar o remédio. Pô, vê lá os índios lá, como é que eles fazem. Vê lá os índios. Os índios lá, vai lá e pega aqueles matos deles lá, faz aquele negócio deles lá do mato, lá das plantas deles. E é difícil você ver um camarada daqueles lá morrendo por certas enfermidades. Agora, vê os brancos. Meu Deus, quantas doenças, quantas enfermidades. Porque os próprios remédios vão acabando com o nosso organismo. Entendeu o negócio? Assim como a cocaína vicia, a maconha também, remédio também, porque chama droga. Drogaria, droga. Quando você fala assim, aquela expressão, que droga, tu está falando o quê? É que isso é droga. Lógico, não tem alguma coisa que é necessária. Por exemplo, eu estava conversando com o senhor que eu tenho antes de um dia desse. Um amigo meu, ele já está aposentado da aeronáutica. Aí eu falei assim, porque a pessoa quer fazer uma dorzinha de cabeça com um remédio. Aí ele falou, sabe o que é bom para dor de cabeça? Eu nunca tomei remédio. E ele tem 64 anos, 64. Ele falou, eu nunca tomei remédio, quando eu estou com dor de cabeça. Toma uma colher de açúcar, a dor de cabeça vai acabar rapidinho. Ele falou, eu só faço isso, a dor de cabeça vai embora. Entendeu? Não, mas eu digo assim, agora a pessoa vai, pula disso, pula daquilo, pula daquilo. Tu sabe que qual é o temor mais que você tem quando vai no médico para a receita? Antibiótico. Então, antibiótico destrói a pessoa. Os glóbulos vermelhos vão para o espaço. Vai destruindo. Está entendendo? E as farmácias, esses caras, é o seguinte, tu chega lá, olha para cá. Aqui está uma palavra de fé para você. Mas lá no médico, ele vai passar receita. Lá não tem palavra de fé, lá tem receita. A verdade é essa. E aí nós temos o medo da morte, o medo de ficar mais doente, e a gente se prostra diante de tudo isso. Essa é a verdade, irmão. A gente passa a ter fé daqui, não, mas eu tenho fé, mas eu tenho fé. Olha o que a pessoa fala, mas eu estou tendo fé nisso aqui, ó, mas Deus vai abençoar isso aqui. E por que Deus não pode abençoar sem isso aqui? Meu Deus, eu estou falando aqui do que é o extremo. Lógico, um remedinho, uma novalgina, um sorrisãozinho, né, um problema no estômago. Eu estou falando de vício de remédio. Pessoas estão ficando viciadas no remédio. Aí tem que ter cuidado, porque lá na frente vai transmitir doenças físicas mesmo, físicas. A verdade é essa, física. Tem pessoas que têm hipocondríacas. Você não pode falar, isso aqui faz efeito, que ele vai lá. Acabou, porque a mente já está condicionada àquilo. Essa é a verdade. Por que às vezes o cara fala, por que eu não fui cuidar, eu não tomei muito remédio na minha vida. Depois, agora, por causa de tempo, estão me dando mais remédio. Mas eu nunca tomei muito remédio. E graças a Deus por esse motivo, até o dia de hoje eu jogo minha bola, meu futebol. Eu jogo sábado, eu jogo segunda. Então aí no meu futebol, que eles olham assim, não é só ainda corre, só que sei lá o que eu tô. Porque eu acho que Deus está me ajudando, está me abençoando, está cuidando de mim, está me livrando das doenças, da enfermidade, e eu estou colaborando com Deus. Porque não adianta também, Senhor, cuida de mim, você não colabora com a tua vida, com a tua saúde, e aí depois, Deus, cura, mas você colaborou. Até a fé tem que colaborar para Deus trabalhar.
A mulher teve fé, teve, mas foi até Jesus. Você entendeu? Tudo colabora para Deus agir, para Deus trabalhar, irmãos. A gente precisa entender isso. As coisas da Bíblia não é difícil, não. Se você ler Bíblia, interpretar e ver, olha lá no passado, aqueles homens lá, os patriarcas, aquela época lá, como é que eles cuidavam dos filhos deles? Tinha remédio? Tinha isso, tinha aquilo? Você via tanta pessoa morrer de enfermidade, de doença? Não. Olha a igreja primitiva, não tinha necessidade de nada. Igreja primitiva, já estou falando da igreja primitiva. Estou lá não, estou na igreja primitiva agora. Então o modelo da nossa igreja, por quê, irmãos? Porque a fé, olha aqui, a fé remove montanhas. Como é que você vai falar que a fé remove montanhas? Porque quando você precisa de usar essa fé, você usa essa fé, mas em alguma coisa. Se você dirá, olha que a Bíblia fala, se você tem aqui, ó, a fé está aqui, dirás esse monte, aparta de mim e vai, mas a gente prega isso, mas na verdade, na prática, não é isso. Como é que a gente vai crer que aquele monte vai sair dali mesmo? Quem está entendendo aí? A gente precisa colocar a nossa vida mesmo na mão de Deus plenamente. Firme e constante, vida plena. Diz aqui o 10:38 de Hebreus. Plena, é tudo, é igual salvação. Você não tem esse negócio, salvação. Aí, daqui a pouco, agora vamos fazer um culto de libertação. Agora isso aqui, irmão, se é salvo, é pleno. Se não for liberto, não é salvo. Porque se é salvo, é pleno. E ponto final. Nasceu de novo, é pleno. E acabou. Até a santidade, que é um progresso, você já passa a ver de outra maneira. Então, olha só, opa, porque o Espírito Santo habita em você. Isso aqui eu não vou praticar mais. Isso aqui eu não vou fazer mais. Porque agora você é condicionado a viver uma vida de santidade. Amém, querido? Amém. Então vamos lá, e Jó, ele é esse primeiro exemplo. E olha que a Bíblia fala aqui, na nossa, no que nós acabamos de ler, no 10:38, na introdução. O justo viverá pela fé. Existem 3 passagens que falam sobre o justo viverá pela fé. Você pode anotar. Romanos capítulo 1, 17 fala sobre isso. Nós temos também Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 4, que também fala que o meu justo viverá pela fé. Né? Mas nessa, de 3 passagens que falam sobre isso, Romanos capítulo 1, versículo 17. Deixa eu ver se em Gálatas 5:11 fala também, que eu anotei ali, mas eu não conferi. Deixa eu ver aqui. Gálatas 5:11. Vamos na escola bíblica? 5:11. Irmãos, se ainda estou pregando, a Paulo falando, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, bom, aqui não tem nada a ver. Mas, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ali era outra coisa que eu anotei errado. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça de quê? Do princípio ao fim é pela fé. Olha aqui, irmão. Do princípio ao fim é pela fé. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Então tem 3 passagens que falam que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38, Romanos 17, tem Abacuque 2:4. Sendo que no Abacuque, a terceira referência que fala da fé, ela é feita de uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Por exemplo, eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Porque, agora, olha a maneira diferente. A outra, se você retroceder, né? Hebreus 10:38, né? Aí
romântico que explica de uma maneira, mas a outra aqui faz uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e daquele que é justo. Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha a maneira um pouco diferente da expressão da terceira referência, das três referências que se fala sobre o justo viverá pela fé. Então, o que eu quero me prender aqui com vocês antes de finalizarmos? Que a fé, ela nos mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. O que vai dizer? Pô, tem hora que você olha assim, né? Ou não é, igreja? Você sabe o que é, você está vivendo nesse mundo, você sabe o que é. Tu olha assim, meu Deus, o chão fugiu. Não. Levanta a mão aí, quem já pensou nisso aí. Todos nós, o chão fugiu. Mas a fé, ela nos mantém de pé. Mesmo quando aparentemente parece que o chão fugiu debaixo do nosso pé. A fé vai te manter de pé. Por quê? A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo te sustenta. A fé em Cristo te sustenta, mesmo quando as forças se esvaem, a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé. Eu preciso decidir viver pela fé. Viver pela fé não é largar teu emprego. Não estou falando isso aqui não. Porque tem gente que não quer trabalhar, vive pela fé dos outros. E também quando não viva pela fé dos outros não. É o justo viverá pela fé. Você vai viver pela tua fé. Não é pela fé do outro não. Tem muita gente querendo viver pela fé do outro. E quando acontecer os problemas, a adversidade na vida daquele outro, como é que vai ficar você? Aí tu vai ficar inseguro, tu vai ficar desprotegido. A verdade é essa. É você, o justo. Um dia tua mãe não vai estar mais aí, teu pai não vai estar mais aí. Você vai ter que viver pela tua fé. E ponto final. Então a fé em Cristo nos sustenta. Nós temos Cristo na nossa vida, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas pegaram Cristo só para a salvação eterna. As pessoas não têm Cristo e falam assim, não. Cristo é o remédio para todas as áreas da nossa vida. Não é só para ser salvo após a morte, não, irmãos. Cristo é aquele que te sustenta em todos os momentos da tua vida. Só que Cristo está sendo esquecido. Estão implantando na igreja novidades, etc e tal. E aí Cristo está sendo esquecido. Aí quando você passa o sufoco da vida, você não tem o Cristo. Cristo não é para a salvação, Cristo é para todas as áreas da nossa vida. Ficou desempregado? Deus vai te sustentar. Teve problema de saúde? Deus vai te curar. É Cristo. É Ele. Então a fé em Cristo vai te sustentar. Não é a fé nos negócios. Não é a fé nos teus planos. Não é a fé na sua visão. Não é a fé, não. É a fé em Cristo. É a fé em Cristo. Mesmo quando as forças se esvaem, a escuridão limitar a sua visão, você não consegue mais ver nada, enxergar nada, perdeu a esperança. Decida viver pela fé. Decida viver pela fé. Aleluia. Agora, irmãos, quase finalizando. Os justos que viveram pela fé. A Bíblia, ela é tão linda. Presta atenção, a Bíblia é tão linda. Infelizmente, quando esquece, não lê mais Bíblia. É celular 24 horas na mão. Parece, se celular fizesse você ficar rico, tu ia ser milionário. Porque, pelo amor de Deus, é celular 24 horas, não lê mais Bíblia. Aí quando vai dormir, eu vou orar a Deus. Aí quando vai orar a Deus, já dormiu, caiu no chão de sono.
consigo nem acabar a oração. Pô, por favor. Aí como que você vai viver pela fé quando lá na tua caminhada, que não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais ninguém contigo? E como é que tu vai caminhar? Minha mãe morreu aos 65 anos de idade. A gente tem que seguir nossa vida. Na verdade, eu já era casado. Mas sempre segui meu pai largou minha casa quando tinha 37 anos de casar, largou lá e foi morar lá para Maceió. E a gente ficou. Eu trabalhava, comprando móvel para casar, meu irmão também, comprando móvel para casar e sustentando casa, ajudando a casa. Cuidando da minha irmã Maria, que ainda era pequena, e o meu irmão que partiu, que era novinho, cuidando da casa. E aí, como é que ficava isso? São coisas que os garotos, aspas, de hoje precisam saber. Porque a fé é limitativa. Por que nós precisamos falar dos patriarcas? Porque a fé dos patriarcas tem que ser limitada. A gente precisa limitar a fé dos patriarcas, irmãos. Não se fala mais deles nas ministrações. Não se fala mais neles na igreja. Na verdade, não estou falando mais de Cristo na igreja. É coisa motivacional, emocional. Vou te levantar hoje tu vai ficar para cima. Aí amanhã o cara não tem Deus, ele fica para baixo de novo, igual morcego. Cabeça para baixo. A verdade é essa. Quem nos sustenta é a fé em Cristo. Não é a fé no seu negócio, no seu potencial, porque aqui no outro fala é uma distinção clara do prepotente e do justo. O prepotente ele acha, não, porque eu, minha sabedoria, minha inteligência, minha capacidade. O justo fala assim, não, é Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso finalizar, porque os irmãos já estão olhando para o relógio. E uma das coisas que eu não suporto é crente olhar para relógio quando eu estou ministrando. Porque em nenhum outro lugar eles olham para relógio. Na verdade, não sabe nem que horas tem quando está em outro lugar. Mas, se eu tivesse ouvido uma palavra dessa, não que eu estou ministrando, não. Se eu tivesse em todo lugar, se ele fosse até 2 horas da tarde, eu ia ficar satisfeito ouvindo a palavra. Porque isso é o remédio para a nossa alma. Então, os justos que viveram pela fé. Abraão, olha aqui. Olha que homem. Ele literalmente viveu pela fé. Considerado o pai da fé de todos os que creem. Não é verdade? De novo, considerado o pai da fé de todos aqueles que creem. Tanto que Abraão ele é dividido entre Palestina e Israel. Palestino também. Tem Abraão como pai da fé. Olha que legado esse homem deixou. Olha que legado esse homem deixou. Então, ele, Gênesis 17:4, e depois tem Gênesis 27:18, ele foi chamado. Ele já estava numa cidade que era uma cidade, acho que rica, ele era rico. A cidade dele era uma cidade rica. Mas ele é chamado para uma terra que ele não conhecia a terra. E ali ele iniciou a sua caminhada com Deus. Ele creu no Deus Todo-Poderoso. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele estava disposto a oferecer aquilo que ele mais amava. Gênesis 15:16, quando o Senhor pede o filho dele para ser sacrificado. Ele estava disposto a fazer isso, porque ele tinha fé. Na sua vida talvez tinha que dar um primeiro passo de fé. A nossa vida muitas vezes precisamos dar o primeiro passo de fé.
E o primeiro passo de fé na vida de Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou te mostrar um lugar. Você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar. O primeiro passo de fé, irmãos, tem hora que eu preciso dar o primeiro passo de fé. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma situação que ela é nova, ou até que ela é desconhecida. Abraão foi viver uma situação que era nova para ele, mas também que era desconhecida. Mas ele deu um passo de fé. E ele hoje nós temos Abraão. Ele é o pai da fé. Olha que coisa linda. Um homem que foi respeitado. Esse homem que foi Noé. Outro homem de Deus. Esse homem, a sua família, como todos já sabem, passaram cerca aproximadamente de 100 anos construindo a arca. E fé, meu irmão, construindo uma arca, confiando totalmente em Deus e não em toda a sua palavra, e no meio a uma sociedade corrupta, que você já sabe, Gênesis capítulo 6, a depravação da humanidade. Imagina, naquela época já era depravada, agora no século XXI pior ainda, depravação total. Aquela sociedade depravada, que não viveu os padrões diferentes, que não cria na palavra de Deus. Sabe, aquele homem viveu diferente, contrário totalmente que aquele povo vivia, e a sua família com ele 100 anos construindo, aproximadamente 100 anos construindo aquela arca, falando de Deus, falando do dilúvio. Então, irmãos, vale a pena ser fiel até o fim. Diga para o teu irmão: vale a pena ser fiel até o fim. E para finalizar, esse homem que eu volto, dei apenas uma referência, mas eu volto a falar dele, que é um homem chamado Jó. Foi o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado totalmente pela fé. Um homem que tinha fé vital para ele, era força vital para a vida dele. Diz a Bíblia que esse homem perdeu todos os seus recursos. Perda de Jó, 2 pontos: recursos, bens, que foram conquistados ao longo de anos de trabalho. Ele perdeu, a Bíblia fala, empregados, todos os seus filhos, perdeu também a sua saúde. Se tudo isso fosse a razão da sua vida, mas não era. Lá no início eu falei sobre isso. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, irmãos, presta atenção, Jó tinha amaldiçoado a Deus e ele iria morrer. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. A Bíblia diz que ele cria que o seu Redentor, ele fala: o meu Redentor vive. Glória a Deus. Olha que palavra, irmãos. Olha que exemplo de fé. O homem que viveu um momento mais dramático da sua vida. Você às vezes faz um drama na sua vida, mas talvez não seja ninguém viveu um momento mais dramático que Jó viveu. 10 filhos. Todo aquilo que ele trabalhou e ganhou no decorrer dos anos. Mas esse homem, ele tinha uma fé extraordinária. Ele cria no seu Redentor. Fala para o teu irmão assim: ele cria no seu Redentor. Ele tinha convicção. O que é ter convicção? Diga comigo: fé. Ele era convicto. Ele tinha fé. A esperança futura. Ele tinha fé, convicto. Ele tinha esperança futura. Deus não poderia se agradar se ele retrocedesse. Porque Hebreu disse: você não deve retroceder. Porque se você retrocedeu, não tem prazer em você. A única coisa, olha aqui, irmão,
O teu dinheiro importante para a igreja é pagar aluguel, pagar a conta e fazer a igreja movimentar, pregar a palavra. Mas a única coisa que move a mão de Deus é a tua fé. Amém. Presta atenção. Você pode dar toda a tua casa, todos os seus bens. Vai ser muito bem-vindo para a igreja. Mas eu nunca vou falar para você. Tem gente aqui que já entregou salário de primeiro emprego aqui. E eu falava assim, você sabe o que você está fazendo? Eu falei. Inclusive eu falei para essa moça ali. Você sabe o que está fazendo? Qualquer outro pastor queria o dinheiro. Mas eu falava, você sabe o que está fazendo? Se você estiver fazendo algum propósito, e esse propósito não acontecer, você vai indagar. Eu sempre fui assim. Nunca me preocupei com o valor que iam dar para a igreja. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então nunca dê nada e voto que eu vou dar isso e estou voltando porque vai acontecer. Isso não acontecer, é falível, você vai se frustrar. Agora eu vou dar por amor para a obra. A igreja está precisando. Eu quero dar por amor. Independentemente se vai ter retorno ou não. Mas eu quero dar para a obra de Deus. É diferente. Então, Jó chegou. Ele sabia que o Redentor dele vivia. Então a minha palavra nessa manhã é, queridos, não desista da fé verdadeira do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo que aparentemente pareça estar perdendo tudo de mais precioso na sua vida, eu não sei o que é mais precioso na tua vida. Jó perdeu os filhos, talvez de toda a riqueza dele, acho que seria, ou que deveria ser, a coisa mais preciosa da vida dele. Mesmo que você esteja, ou pareça estar perdendo algo de mais precioso para a tua vida, faça de Jesus o seu maior tesouro. Amém. Faça de Jesus o teu maior tesouro. Encontre nele a fonte de fé, força e esperança para que você possa viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu recebo essa palavra no nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor razão da nossa fé, razão da nossa vida. Como o pastor disse, nós estamos aqui por 11 homens, por interesses materiais, mas porque louvamos e adoramos a Ele. Nossa fé está ali na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que divino eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como será visto e como o rosto de Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face. Para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Sangue nos olhos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar seguro.
mas então como ser aqui se como fosse antes. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. O que te ignorar eu, pra que tu cresças, Senhor. Mas é mais, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar seguro, só a graça me basta, e a presença meu prazer. O santo dos santos, a fumaça esconde, teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, sua graça me basta, tua presença meu prazer. Nós temos nossos compromissos, né? Da igreja, do aluguel, conta de água, de luz, etc. Tal. Você que pode abençoar, contribuir. Lembrando nós que o nosso carnê de R$15, todo dia 10. Bom, você que ainda não pegou o carnê, procura a tesoureira aqui, já conduz a Isabel, para pegar o teu carnê. Tá bom? Todo dia 10, que compromisso para a gente fazer as reformas aqui na casa do Senhor. Ok, queridos? Amém? Ô, Ana, tudo bem? Essa é a Bruna. Ana botou o cabelo desse, Deus quiser. Ana botou. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado pelo teu tão grande amor para conosco. Leva-nos a sermos impulsionados a viver pela fé. Sim, Senhor. Leva-nos guardado por ti. Amém. Livra do homem mau, maligno, malfeitor, do assalto, do roubo, do acidente, Sim, meu das Deus. balas perdidas. Isso. Pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor
esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai viver profética, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus. A Ele a honra, glória e a Ele todo mundo. Deus, querido, à noite, 19 horas, culto de celebração com a Santa Ceia do Senhor. Graça e paz. Venha. Venha, família. Antônio, deixa o carregador.